Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos explorar um tema muito importante, que é a classificação das tipografias. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os aspectos importantes sobre a escolha da tipografia e vamos mostrar como ocorre, o que é na verdade essa classificação das tipografias e como você vai utilizá-las no seu design. Lembrando que esse vídeo aqui ele se aplica para o mercado gráfico e mais especificamente para quem deseja trabalhar com a revenda gráfica, tá? A revenda gráfica é um modo como os designers podem ganhar dinheiro através do seu talento, utilizando ferramentas do design, como Photoshop, Canva, que nós iremos mostrar aqui, o CorelDRAW, Illustrator e outras ferramentas do design. Fique com a gente aí até o final do vídeo, porque você vai aprender aí a classificação das tipografias e por que é importante você entender sobre isso na aplicação dos seus designs, tá? Na criação, na montagem dos seus designs, das suas peças gráficas, tá bom? Então, eu espero que tenho certeza que esse vídeo ele vai ajudar muito a você, beleza? Então, bora pro vídeo. Beleza, pessoal. Então, o que é tipografia, tá? Eu vou para minha tela aqui, nós vamos navegar um pouquinho sobre as tipografias, tá bom? Mas, em suma, tá? As tipografias são as fontes do seu design. Em resumo, é isso, tá bom? A gente não precisa ser muito técnico, não nos apegar muito a esses detalhes não, beleza? Mas o que é a tipografia? É um conjunto de caracteres, tá? Geralmente alfabéticos, tá? Mas pode ser alfanuméricos também, tá? Então alfanuméricos, quando eu digo de alfanuméricos, são letras, números e símbolos, tá? Que uma certa família de fontes possui e que dá uma característica, um aspecto, um estilo ao seu design. Isso é, de uma forma mais geral, bem simplista mesmo, a tipografia. A proposta aqui no caso é você conseguir compreender. Tá, Douglas, o que é tipografia? Cara, tipografia é a fonte, beleza? Sempre que estiver falando aqui, pelo menos eu nos meus vídeos, fonte, tipografia, fonte. Estou falando de fonte. O que é a fonte? Fonte é as letras do seu computador. As letras que você utiliza ou no Canva, né? Que aí no caso já não está no seu computador, está no servidor do Canva, ou em outro aplicativo online. Tá? Então são as famílias de fontes. As letras que você escolhe, tá bom? Porque o seu cliente, por exemplo, ele pode falar fonte, mas ele pode falar letra, o tipo de letra, tá? Então, em resumo, é isso, tá? Por que é importante isso, tá? É importante porque a tipografia, ela sempre carrega com ela uma mensagem, tá? E se você não quer passar uma mensagem errada para o seu cliente, tome cuidado na hora da escolha da sua tipografia, tá? A gente observa, por exemplo, que tem certas fontes que você visualiza que são fontes que parecem ser infantis. E você vai escrever, por exemplo, um artigo acadêmico com essa fonte, cara, não cola, não pega bem. Tá? Primeiro que nem aprovado é pelo seu orientador, tá? Segundo que você vai passar uma mensagem errada. O seu texto pode ter muito valor, mas a sua fonte, se ela não for bem escolhida, ela perde o valor completamente na hora do seu leitor, do seu cliente, do seu prospecto ter acesso ali àquele design, tá? Tudo isso por causa da tipografia, da fonte escolhida, beleza? Então, em suma é isso, tá? Lembrando que assim, a tipografia, ela evoca emoções. Ela tem esse poder, tá? Ela tem esse poder de evocar sensações quando você visualiza um design, tido como mais sério, tido como menos sério, mas não importa. O que importa é que assim, ela evoca, dependendo não importa porque assim, que depende da emoção que você quer gerar, tá? Ela chama esse impacto, a atenção para alguma coisa que é muito importante para o seu prospecto, para a pessoa que vai ver aquele impresso, aquele design, tá bom? Então, a título de introdução, tá? A gente entendeu aqui o que é a tipografia e vamos passar agora para a tela do nosso computador, beleza? Vamos passar aqui pelas classificações das tipografias, tá? De uma maneira mais generalizada, você vai entender e como utilizar, tá bom? Olha ele aí, o Benedito Canva, tá? Então, tô com ele aberto aqui. Eu sei que você gosta muito dele. Talvez se você não gosta, você vai gostar nesse vídeo. Por que escolheu o Canva, Douglas? É porque eu quase não gravo nele, só por isso. Utilizo mais aqui para vocês Photoshop e CorelDRAW, né? Mais até o CorelDRAW do que o Photoshop. E hoje eu resolvi vir para o Canva, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um arquivo aqui para vocês, vou exportar eles. E se você tiver interesse em baixar esse arquivo depois, eu vou deixar disponível o link para você baixar, tá bom?
classificações das tipografias. Eu achei essa ideia legal, gostei disso, vou fazer isso. Estou com o Canva aqui, já deixei um arquivo mais ou menos pronto aqui, deixei um trem feio aqui que eu vou arrancar. Tipografia, pronto, tchau. Só deixei aqui um fundo aqui mais ou menos bonitinho, tá? Vou duplicar essa página aqui. Pode ser que eu precise dela, tá? Aqui na minha esquerda aqui eu tô já com algumas fontes padrão. Aqui eu tenho o meu kit de marca. Então a família de fontes que eu utilizo para as marcas da minha empresa. Douglas, todas as empresas que você tem, todas, como se eu fosse um cara multimilionário. Por enquanto eu não sou multimilionário não, só milionário, tá? Retado, agora sim, viu? Poder da palavra, é claro. Mas assim, as empresas, os ramos que eu trabalho dentro da minha empresa, né? Que eu tenho empresa, que atua em vários ramos, todas utilizam a mesma família de fontes, tá bom? Por que, Douglas? Porque a empresa é minha. Só por causa disso. E a sua empresa? A sua empresa faz do jeito que você quiser, a minha é desse jeito. Vamos lá, colocar a mão na massa, hein? Beleza, primeira coisa então, deixa eu só criar um título aqui para esse arquivo aqui. Vou pegar um texto aqui, vou buscar por fontes aqui. Vamos lá. Eu vou até utilizar a minha mesmo aqui, ó. Vou utilizar a minha mesmo, na cor que eu gosto. Pronto. Qual que é essa fonte? Essa fonte aqui é a Monte Serra, a Extra Negrito, beleza? Então, vamos escrever aqui, ó, tipografias. Vou fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui, dupliquei com Ctrl D. Vou escrever aqui apenas, vou deixar esse cara aqui alinhado à direita. Vou deixar aqui apenas grafias e vou deixar esse de baixo aqui, deixar o de baixo alinhado aqui à esquerda, tá? E vou deixar ele aqui apenas com tipo. Pronto. Vou colocar um efeito aqui nesse de baixo, de fundo. Vou colocar um fundo nele no tom das minhas cores, da minha marca, tá? Vou levar ele para trás. Então vou levar ele aqui para trás. Pronto. Vou até deixar ele menos visível aqui. Diminuir a extensão dele. Essa é a sensação que eu quero causar mesmo. Essa aqui. Essa é a sensação que eu quero causar. Só trabalhar aqui o espaçamento aqui entre as letras. Pronto, para ele ficar mais. Beleza, então vou agrupar aqui com Ctrl G. Na verdade eu apertei aqui, né? Então, beleza. E vou colocar mais um texto aqui. Subtítulo: classificação das tipografias. Então vou deixar assim, das, pronto. Classificação das tipografias. Só para eu colocar aqui um título aqui, vou colocar um elemento aqui. Será que eu encontro um elemento gráfico aqui? Até já escrevi aqui, tipografia, elemento gráfico para tipografia. Ok, eu gostei desse. Classificação das tipografias, gostei dele, já gostei de cara. Classificação das tipografias, vou dar um Ctrl D, vou mandar ele aqui para o fundo. Vou fazer isso aqui. Faço nele aqui. Só para ficar mais ou menos legal, tá? Vou agrupar. Faço aqui, agrupei. Vou deixar ele mais ou menos do mesmo, no mesmo tamanho do meu título aqui, tá? Então, do mesmo tamanho do meu título. Fechou. Olha aí, legal, pronto. Douglas, não gostei não. O problema é seu. Você vai receber o arquivo desse jeito mesmo, tá? Então, beleza. Então, esse arquivo aqui nós vamos montar. Douglas, por que você está fazendo isso? É porque eu vou mandar esse arquivo aqui para você, tá? Se você quiser. Se não quiser também, nada não. Só aprende aí com o vídeo, tá? Só aprende aí com o vídeo, acho que vai ser suficiente. Beleza? Então, classificação das tipografias. Eu não ia fazer isso aqui não. Aqui acaba que a gente improvisa um pouco aqui. Mas eu vou parar de improvisar, porque senão o vídeo vai ficando muito longo, tá? Então, eu vou falar sobre 4 classificações aqui apenas. Tem mais, mas eu vou falar sobre 4 apenas.
pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Então, beleza, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um elemento de linha. Vou pegar aqui a linha, vou pegar essa linha com esse aspecto aqui mesmo, tá? Gostei dele. Entendê-lo aqui. Fechou. E primeira classificação que a gente vai trabalhar aqui, vou voltar para o texto, tá? É a classificação de serifa, tá? Fonte com serifa, ou serif, tá? Pode estar assim em inglês, tá? Ou assim em português, tá? Então serif ou inglês, tá bom? Fechou? Então a primeira classificação de fontes que a gente vai trabalhar aqui é essa, tá? Deixa eu ver o arquivo geral. Vou deixar ele com um aspecto mais fino. Beleza. Gente, estou montando um arquivo aqui do zero, tá? Então por isso que às vezes eu vou estar... pode ser até que na edição do vídeo eu dê uma acelerada quando eu ficar perdendo muito tempo aqui. É porque eu estou montando do zero mesmo. Que é para você ver que a gente faz as paradas aqui ao vivo mesmo e a cores, tá? A vivo e a cores. Beleza? Então vou só centralizar aqui. Já está centralizado no meio. Vou distribuir eles aqui verticalmente, pronto. Então, beleza. O primeiro aqui, primeira família, então, é a família das fontes serifadas, tá? Douglas, o que é uma fonte serifada? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como eu já estou no Canva, fica mais fácil buscar, tá? Então, aqui, ó, serifa. Eu clico por serifa, ele já me dá algumas fontes aqui que elas são serifadas. A fonte mais tradicional que a gente utiliza é a Times, né? Com a característica de... mas eu acho que não... tem ela aqui. Um tipo de fonte bem tradicionalzão. Vou colocar ela bem gigante aqui, para você pegar aqui a visão, tá? Para você pegar aqui a visão. O que é a serifa, tá? A fonte serifada, ela é essa fonte que tem esse aspecto, tá? No final de cada linha dela aqui, ó, no final de cada linha... ela tem esse aspecto aqui, ó. No final de cada linha, ela tem esse aspecto que é um ornamento, tá? Deixa eu ser mais técnico aqui, tá? Deixa eu ser mais técnico aqui para vocês, tá? No final de cada linha, ela tem um ornamento, tá? Um acabamento que a gente chama de serifa, que é esse aspecto que ela traz esse formato como se ela estivesse pousando no chão para algumas fontes que são, para algumas serifas que são mais tradicionais, que são retas, né? Tá? Então, ela traz ali essa sensação de seriedade, tá? Então, fonte serifada é essa fonte que tem essa bordinha aqui do lado, ó, essa ondulação, que pode ser dessa forma reta, né? Eu digo, a base dela aqui é reta, como você pode ver, ou pode ser não tão reta, tá? Mas ela sempre vai ter esse aspecto ali de baulado, tá? Esse aspecto de abertura, assim, ó. Ou em todos os lados, ou em algum dos lados, tá? Porque tem serifa que é bem exagerado mesmo, tá? Então, esse ornamento aqui, eu vou até mudar aqui esse círculo aqui, para ficar mais visível. Vou trazer ele para cima, trazer ele para frente. Vou colocar uma borda, vou tirar o preenchimento. Vou colocar a cor dessa borda vermelha para ficar mais claro para vocês, tá? Aqui, ó, para vocês entenderem o que é a serifa. A serifa é isso aí, tá? Então, deixa eu ver aqui, tá? Então, a serifa é isso. Deixa eu só para vocês, para ficar visível aqui, ó. Para ficar visível, vou escrever aqui para vocês, tá? Vou diminuir o link da fonte, tá? Já tem algumas... Só mudar aqui o aspecto do texto. As serifas, então, elas são caracterizadas, tá? Como eu falei para vocês, por esses traços ornamentais que ficam aí nas extremidades, tá? Nas pontas, mas aqui dá na mesma, tá? Fica nas extremidades das letras, tá? Então isso aí é a fonte serifada, beleza? Qual que é o sentimento que ela causa, tá? Qual que é a percepção que ela traz quando você utiliza ela, tá? Geralmente a serifa, ela tá associada ali a uma aparência mais formal, mais tradicional, mais de autoridade. Vou até escrever para vocês aqui, ó. Percepções, tá?
as percepções que elas trazem, tá? Então, vou colocar aqui, ó, são frequentemente, tá? Associadas a esse agraciado, se não fosse, não repara não, tá? Esse área não, a uma aparência, tá? A uma aparência tradicional, formal e autoridade. Beleza? Então, esse aqui, geralmente, texto acadêmico, ele é muito comum ele ser utilizado, tá? Em fontes com serifa, tá? Em fontes com serifa, tá? Então, o que eu vou até melhorar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui umas linhas aqui. Como eu tô no Canva, às vezes eles têm algumas coisas assim que são meio úteis. Nesse caso aqui não tem não. Linha. Deixa eu pegar aqui a linha. Linha no formato de L, mas não é nada não. Não consegui. Pra vocês entenderem aqui, eu vou... Ao vivo e a cores, é assim que é bom. Então, vou pegar aqui, para ficar mais claro aqui, eu vou pegar uma linha. Vou pegar uma linha. Vou deixar ela aqui mais fina também. Vou trazê-la aqui. Nessas horas a gente sente falta do CorelDRAW. Ela aqui. Dá certo. Pronto. Isso queria uma coisa reta. Pronto, fechou. Na extremidade dela, vou colocar só uma setinha na outra extremidade, no caso, né? Já que ela está invertida. Pronto. Vou só agrupar aqui esses três. Pronto. Tá tudo vermelho agora. Aí, isso. Caramba, deu trabalho, mas foi. Beleza? Então, ela é caracterizada por esses traços nas extremidades, tá? E aí eu vou negritar aqui, que são as sensações que ela passa pra gente, tá? As sensações que elas passam pra gente, beleza? Então, exemplos aí desse tipo de fonte, tá? Já coloquei uma aqui, que é a Times, tá? Vou voltar aqui. Times New Roman, vou até colocar ela aqui, ó. A gente já coloca aqui, ó. Times New Roman. São exemplos, tá? Vou deixar, ó, melhor ainda, vou deixar assim, ó. Exemplos. Vai ficar mais visível. Pronto, exemplos. Beleza. Como eu estou construindo a primeira vez, essa primeira parte ela vai ficar assim mesmo agarrada, tá? Então, montando aqui para vocês ao vivo e a cores. No caso está gravado para você, mas aqui para mim não tá não, tá vivo e a cores. Então, por isso que assim, vai ficar mais fluido, tá? A primeira que eu tô fazendo é a sem serifa, então ela tá agarrando mesmo. Normal. É isso aí. A gente é gente também, beleza? E aqui, no Canva, é só procurar por serifa, serif. Fonte serifada vai te dar um bocado aí, tá? Tá vendo? Que é uma serifa mais moderna, tá? Vou colocar todos esses textos aqui com alinhamento aqui para a esquerda, tá? Para eles ficarem aceitáveis aqui, ó, é isso que eu queria. Tem algumas serifas mais tradicionais, tá? Mais tradicionais, tá? Igual essa aqui. Então, vou colocar mais. Já vai ficar com o nome aqui, tá? De algumas fontes, tá? Para você utilizar aí nos seus designs, beleza? Então aqui, essa aqui é uma fonte até legal, tá? Uma fonte bem legal. Tem uma serifa que eu gosto de utilizar ela, que é a Cinzel. Cinzel é uma fonte que eu gosto muito dela, uma serifa assim bem tradicional, tá? Bem tradicional mesmo. Eu gosto bastante dela, acho ela bonita, tá? São fontes assim, uma serifa assim mais clássica, né? Bem mais clássica, muito bonita mesmo. É uma fonte que eu utilizo, tá? Então, só pra gente pegar aqui o fio da meada, então tem alguns exemplos aí para vocês de fontes, tá? Que são serifa, tá? O que é a fonte? Expliquei para você o que é a fonte, tá? E dei exemplos aí das percepções que elas passam
na hora que você utiliza essas fontes, tá bom? Então, primeiro aí foi a fonte serifada. Pronto. Agora que nós já construímos o primeiro, né? Agora fica mais fácil passar para as outras classificações. Vocês vão ver agora. Selecionar aqui só para ficar mais... Pronto, aí. Fechou. Douglas, você está duplicando? Tô. Por quê? Porque eu não vou ficar refazendo esses trem não, velho. Tá? Não vou ficar refazendo não. Você é doido. Vou só apagar aqui. Então, a próxima aqui, então, é a fonte sem serifa, tá? Ou no inglês aí, sans. Sans serif. Beleza? Tá? Vou tornar a agrupar aqui para ficar fácil para mim. A fonte sem serifa, então, é o inverso dessa fonte, tá? Vou mudar ela aqui, ó. Pronto. Ó. Uma fonte tradicional sem serifa, tá? Será que aqui tem? Que é Arial. Não sei se aqui tem Arial. Arial aqui. Cara, essa fonte aqui, ela é tradicional demais. Muito tradicional. Arial. Pronto. Então, qual que é a diferença da fonte sem serifa? Ela é uma fonte que não tem esse ornamento, tá? Não tem essa elevação aqui, tá? Essa elevação aqui, ó, ela não existe, tá? Esse ornamento no final da fonte, na base, nas extremidades, ela não existe. Tá? Então, são fontes, eu vou escrever aqui para vocês, tá? São fontes que elas são, vou deixar aqui caracterizadas, tá? Então, são fontes que elas são caracterizadas aí pela ausência da serifa. Então pode ter várias classificações aqui dela, inclusive, tá? Pela ausência da serifa. Várias fontes, várias subclassificações dentro da fonte sem serifa, tá? Então são essas fontes, tá? Então beleza, são caracterizadas aí pela ausência da serifa. É até meio óbvio, né? Igual eu falei. E automaticamente trazem um aspecto, trazem esse aspecto de mais limpo, traz essa sensação aí de um aspecto mais limpo, tá? E, inclusive menos formal, tá? Uma fonte menos formal, tá? Então, essas duas classificações aqui quase que abrangem todas as classificações de fontes, tá? A primeira, ela tem esse remate, tá? Sem a ausência de remate, essa é uma palavra boa, tá? Ela traz esse aspecto aqui, essa base aqui, ó, tá? Essa extremidade, esse ornamento, tá? Enquanto que a sem serifa, ela já não tem esse aspecto. E automaticamente ela é menos formal, tá? Ela pode trazer algumas vezes a percepção de menos sério, a mensagem que você está querendo trazer, tá? Então ela é muito útil, inclusive é útil para textos mais... textos curtos, né? Mais curtos, beleza? Então assim, justamente por ela ter essa característica mais minimalista, tá? Por ter características minimalistas, pronto, beleza? Então essa aí é a fonte sem serifa, tá? Então qual que é as sensações, as percepções que a fonte sem serifa ela acaba trazendo? Modernidade, eu já coloquei ali, vou repetir aqui, minimalismo, tá? Então a fonte sem serifa, ela traz isso, esse aspecto de modernidade, minimalismo, essa palavra é boa, contemporaneidade, caramba, contemporaneidade, não sei se, contemporaneidade, errei a palavra, pronto, aí, agora sim, contemporaneidade, tá? Então traz esse aspecto de coisa mais contemporânea, porque é feia, tá? Essa palavra é feia, você é doido, contemporaneidade, tá? Outro aspecto importante, ela está mais ligado ao conceito de digital, tá? Digital, nesse caso aqui o digital é o digital que é diferente, impresso. Então é bem mais comum você ver sites onde utiliza-se fontes sem serifa, tá? Em vez de fontes com serifa. Tem sites que utilizam fontes serifadas? Claro que tem. Mas você vai parar para perceber que são sites que são mais sérios. Às vezes, alguns sites de jornal de notícia, também não é tão comum, mas alguns sites de jornal de notícia tem.
Sites de artigos, utiliza a fonte serifada. Sites de poemas, tá? Utiliza uma fonte serifada, beleza? Então, aqui o aspecto do clássico ele cai por terra, não existe, tá? O aspecto do clássico, tá bom? O que você tem aqui, essa modernidade, essa contemporaneidade, palavra que quase não sai, tá? Então, um conceito mais de minimalismo, tá? Então, às vezes, são fontes que usa ali do fim, né? Do fino, no caso aqui, o fim é em inglês, tá? T-H-I-N, fim. Ele é mais cabível, é mais legível, mais simples, mais minimalista, mais direto ao ponto, tá bom? Menos sério, com menos rigor, tá bom? Então, essa aí é a fonte sem serifa, tá? Então, vou só negritar aqui, que são as sensações que ela traz, tá? São as percepções que ela traz, beleza? Então, vamos para alguns exemplos aqui. Deixa eu só quebrar a linha aqui. Quebrar a linha aqui para ficar mais bonitinho. Beleza? Digital aqui eu vou quebrar a linha também, pronto. Então, alguns exemplos aqui de fonte assim, tá? A Montserrat, como eu já tinha falado, tá? Sans serif em inglês. Vamos ver, é melhor. Top, bem melhor. Bem melhor, tá? Então, é difícil, mas vamos lá. Aqui, ó, tem uma que eu sei que é Roboto. Então, aqui, ó. Uma família, tá? Também sem serifa. Uma fonte sem serifa. A padrão aqui do Canva é qual mesmo? A fonte padrão do Canva? E a fonte padrão do Canva? Alguém lembra aí? Se eu não estou enganado, a fonte padrão do Canva, tá? Se eu não estou enganado, a fonte padrão do Canva. Se eu não estou enganado, tá? Se eu não estou enganado, eu acho que é essa aqui, ó. Open Sans, tá? Então a fonte também é não serifada, tá? Então a fonte não serifada. Deixa eu ver se aqui tem aí. Helvética, outra fonte aqui não serifada, tá? Opa, isso tem uma mudando aqui, né? Então vou pegar aqui, ó. Helvética, pronto, ó lá. Helvética não serifada, tá? Que aí a gente já tem uma ideia aqui. E aqui eu acabei esquecendo de trocar, né? E, ó, aqui é a Open Sans. Beleza? Só ficar mais organizadinho aqui. Vou alinhar todos aqui pela esquerda. Beleza? Então, só para organizar, já vou deixar um layout aqui mais organizado. Vou distribuir verticalmente. Vou alinhá-los todos aqui à esquerda, tá? Todos, inclusive a palavra exemplos, beleza, já está organizado. Fechou? Então, aqui você tem exemplos de fontes aqui para você utilizar, tá? Então, Douglas, por que você utilizou essas fontes? Cara, fonte, a Montserrat é uma fonte que eu gosto muito, a fonte que eu gosto demais, mas tem outras fontes aqui também, tá? Então, sem serifa, você vai encontrar. Vamos até pegar aqui, ó, só para você ter noção, ó. Sans. Notificação já aparece um monte de fonte sem serifa, tá? Bastante fonte aqui sem serifa. Sans serif. Tá, então aqui. Só você pesquisar pelo estilo já vai aparecendo bastante fonte aqui no Canva. Isso aqui é uma fonte legal, ó. Fonte legal também, mais forte, né? Mais black. Beleza? Então você pesquisa aí, tem um bocado. Não precisa utilizar fontes. As fontes que eu estou colocando, não. As que eu estou colocando aqui é só para você ter uma noção, tá? Você tem noção. Douglas, por que você colocou essas fontes aí? Essas fontes. Primeira fonte eu coloquei aqui, Arial. Né? Inclusive, é a primeira que deveria ter aqui, Arial. Arial. Não tá a primeira não, mas vai ficar por último. Cara, fonte padrão aí, cara, do Windows, tá? Fonte padrão do Windows. Helvética. É uma fonte padrão aí para quem faz site, muito comum utilizar tanto a Helvética quanto a Open Sans. Open Sans é a fonte padrão quando você configura, quando você abre o Canva, tá? Então, e Roboto é a fonte nativa do Android, tá? A fonte nativa do Android aí é a fonte Roboto, tá? E a Montserrat é a fonte que eu gosto. Coloquei aqui porque eu gosto, que é a fonte da minha marca, beleza? Por isso, então, e são fontes que eu lembro de cabeça, tá?
Douglas, você lembra todo o nome de fonte que você quer utilizar? Não. Tá, mas algumas são tão marcantes que você acaba ficando com elas na cabeça, beleza? Então, segunda classificação aqui já foi passada, tá? Se não der certo aqui, eu vou aumentar o tamanho do papel, então eu passo para a segunda folha aqui. Mas nada não. Próxima. Então, próxima categoria aqui. Opa, peguei demais. Peguei coisa demais. Peguei só até aqui, ó. Pronto. Próxima categoria aqui, então, pra gente falar, tá? É a fonte script. Eu vou colocar logo em inglês. Tá? Script. Ou escrita, tá? Melhor ainda, ó. Vamos colocar assim, ó. Caligrafia, português, inglês, script. Fica melhor. Fica mais profissa. Pronto. Fechou? Tá? Então, cara, esse aqui é até complicado, né? De falar. Vou escrever aqui para vocês enquanto eu falo, tá? Então, são fontes que simulam a escrita, tá? Escrita manual. Tá? Escrita manual. Escrita. Quase que não sai, tá doido. Manual. Escrita manual, então caligrafia, tá? Então, as fontes, essas fontes, elas são comuns, tá? Elas são comuns, tá? De serem utilizadas. São fontes mais elaboradas, tá? Tem que tomar muito cuidado com essa fonte aqui, porque às vezes ela passa um aspecto de dificuldade na leitura, tá bom? Então, são fontes assim que tendem a serem inclinadas, tá? Inclinadas, porque como ela simula a escrita da mão, tá? Na maioria algumas vezes é muito comum, na verdade, a nossa escrita ela ser mais deitada, tá? Então são fontes que tendem a ser inclinadas. E aí eu vou colocar assim, ó, tá? Com semelhança a escrita, esse A deve ser claseado, se não for, tá, vocês desculpa aí, a escrita cursiva, tá? Então beleza, é isso, tá? Então aqui você tem, se for para comparar, né, na caligrafia você tem a escrita cursiva, na serifa você tem a letra de forma, tá? Igual a gente aprende lá no prezinho, tá? Igual nós aprendemos lá no prezinho, beleza? Então, essa fonte aí, esse tipo de fonte, ela traz... Quais sensações que ela traz? As sensações que esse tipo de fonte ela costuma trazer são sensações mais voltadas para elegância, tá? Elegância, sofisticação e artístico, tá? Artístico. Beleza? Então, essas são as percepções visuais que a fonte script, né? Os tipos de fonte script ou caligrafia costumam trazer, tá? Se nós estivéssemos no Windows aqui, seria mais fácil, tá? Tem algumas fontes que é padrão, a gente tê-las, né? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu não, né? Se o Canva tem ela aqui, deixa eu ver a Mistral, por exemplo. Mistral não tem aqui. Padrão do Windows, tá? Já tenho o costume de utilizar. Palace. Também não tem. Pristina. Tudo fonte do Windows, tá? Como eu utilizo o Windows desde que eu era criança, eu já sei que lá no Windows tem, aqui não tem problema não, tá bom? Mas a gente vem aqui e escreve então fontes e script. Então, ela tem esse aspecto aqui, é um tipo de fonte muito bonito, tá? Muito bonita. Então aqui são fontes legais se utilizar, tá? Olha só que legal, uma fonte bonita que você pode. Essa aqui também é do Windows, tem no Windows, tá? Dancing Script, ela tem no Windows. Tô reconhecendo ela aqui, beleza? São fontes que você pode utilizar, mas são fontes que não são tão simples de ler, tá bom? São fontes que você tem que trazer uma mensagem assim bem específica mesmo, bem específica, porque ela tem essa característica, tá? Ela tem essa característica, ela pode acabar complicando. Outra coisa, é uma fonte muito ideal para títulos, tá? Fonte muito legal para títulos.
E o uso dela, inclusive, ela tá bem ligada a títulos. Colocou no título, que vocês estão vendo aí, ela fica legal, tá? Aqui, ó, outra família interessante, a família Intro, tá? Família Intro, nesse caso aqui a versão script da fonte Intro, uma fonte que eu utilizo demais, tá? A família Nexo também é legal. São famílias, são fontes, gente, que elas têm tanto a família script quanto a família sans serifa, tá? Então fica legal. Às vezes quando você mistura, por exemplo, aqui eu vou misturar aqui, ó, vou dar um Ctrl D aqui só para vocês verem aqui o que eu tô querendo dizer. Você mistura aqui um design, tá? Você tem uma fonte aqui script, uma mensagem, até eu acho que ela tem um negrito, então é legal. Vou dar aqui um outro Ctrl D e vou pegar outra fonte da família Intro, ó, para você ver que legal. Intro. Essa fonte é muito da hora mesmo, tá? Eu peguei ela aqui, só para vocês verem. Vou deixar ela menorzinha aqui. Então quando você utiliza a mesma família, ela mistura bem. Deixa eu ver, será que eu não consigo utilizar ela fim? Eu quero utilizar ela mais fina ainda. Aqui, ó, fim. Pronto, fica. Tá vendo que legal? Vou tirar o negrito dessa aqui, agora não tem necessidade não. Ela já dá uma mistura legal, por serem fontes da mesma família, só que com uma classificação e com outra classificação. Muito comum você ter esse formato aqui de escrita, né, de design em redes sociais, uma mistura de fontes, de classificações, script e sem serifa, tal. Então com a serifa moderna, tá? Então fim é uma fonte mais encorpada, mais forte, mais bold, com a fonte mais fina, tá? Então fica legal. Quando você tem a mesma família, fica bom. É por isso que eu priorizei aqui. Vou deletar aqui, tá? Vou deletar. Fontes, essa aqui já é padrão do Canva. Sempre que é muito como você vê design, por isso que eu coloquei ela. Essa aqui tem lá no Windows e tem no Canva, então você pode utilizar. E aqui eu peguei duas fontes que elas têm a família delas sem serifa, tá? A Nexa tem uma fonte legal, sem serifa. E a Intro também. A Nexa, inclusive, é uma fonte bem quadradona, bem encorpada, ela é bonita. E a fonte Intro é uma fonte, assim, muito utilizada mesmo. Até no logotipo a gente tem ela, tá bom? Muito logotipo tem ela. Beleza? Então, vamos passar aqui pro próximo. O vídeo já tá ficando longo demais. E aqui a caligrafia eu preciso mudar, né? A fonte caligrafada aqui eu preciso mudar. Eu coloco aqui, vamos caçar aqui, ó. Script, vou colocar caçar script melhor ainda. Vou caçar uma fonte bem caligrafada aqui, ó. Script, assim. Adam Script, deixa eu ver. Legal isso aqui, legal. Aqui já vou colocar aqui o que é o aspecto mais importante dela, tá? Que é esses efeitos, tá? Esses efeitos que ela tem. Beleza? Então, esses efeitos aí de escrita caligrafada mesmo. Tá? Então, deixa eu ver se eu mudo aqui a fonte. Aqui, ó. Tá bem pesadona mesmo, tá? E aí eu vou chamar a atenção aqui. Nesse caso aqui, eu vou chamar a atenção, tá? Não mais para um elemento. Mas para toda a composição, tá? Toda a composição dela aqui, ó. Toda a composição vou desagrupar aqui só para você entender. A composição aqui da fonte, ela é voltada, tá? Vou pegar aqui só para você entender, final da linha. Então toda a composição da linha aqui, da fonte, ela lembra o escrito, tá? Então ao invés de eu pegar uma parte nela, você vai olhar toda a fonte, tá? Peguei uma fonte bem exagerada aqui, que é para você nunca mais esquecer o que é. Beleza? Então aqui ela está pegando aqui até o final dela, para você conseguir compreender que se trata de uma fonte com um aspecto mais geral, tá? Um aspecto mais geral. Não é uma parte na fonte que marca ela, porque a serifa, por exemplo, é uma parte nela apenas que marca. Por isso que eu selecionei aqui. A sem serifa é uma parte, ou a falta de uma parte que marca ela. E nesse caso aqui, ela toda é marcante, beleza? E a próxima e a última, porque o vídeo está ficando longo, tá? Tem outros, Douglas. Tem outros, mas eu vou falar só sobre essa aqui. E aí a gente encerra o vídeo aqui. Ele está ficando muito longo já. Quais são, Douglas? As fontes decorativas, tá?
Paste Decorate. Vou agrupar aqui. Decorative fontes, beleza? Então, as fontes decorativas, tá? São fontes, são projetadas com a finalidade de ser do uso ser bem específico mesmo, tá? São fontes mais artísticas e elas geralmente têm um certo problema, um grau de legibilidade mais complexo, tá? Então, são fontes que carregam uma mensagem, tá? Mas elas não costumam carregar a leitura como um todo, tá? Elas trazem sensações, tá? E o uso delas são bem específicos, tá? Poderia ter falado escrito, agora eu vou ter que escrever, vai lá e escrever de novo. Então são fontes projetadas para usos específicos, tá? Para usos específicos. Então outro aspecto aqui, então, ela sem levar em consideração a legibilidade, tá? Outro aspecto importante aqui, então, dessas fontes, tá? Geralmente, tá? Elas têm uma carga expressiva, tá? Uma carga expressiva elevada, tá? Ela tem uma carga expressiva elevada. Ela, quando você bate o olho nela, ela lembra, ela traz alguma informação com ela. Por exemplo, se é uma fonte mais infantil, você sabe só de olhar para ela. Se é uma fonte mais voltada, por exemplo, para fins escolares, você visualiza e consegue interpretar isso nela. Então ela costuma trazer dentro dela a própria expressão do que se trata o assunto. Se é uma fonte tecnológica, por exemplo, é uma fonte que você consegue ver nela na hora que você bate o olho nela. Então ela tem essa característica de ser bem expressiva, tá? Então ela é utilizada, tá? É utilizada em curtos espaços e posicionamento estratégico no texto, tá? Você não pode ter um texto todo com fonte decorativa não, porque fica ridículo demais, tá? Fica assim, corre o risco de ficar muito feio mesmo, tá bom? Então vamos lá. As sensações que elas trazem, tá? Que elas carregam. Então geralmente elas levam sentimento, tá? Então elas conseguem emanar essas sensações, tá? Formas geométricas, tá? Formas geométricas são fontes que geralmente, tá? Elas estão bem ligadas aí a bordas, ambiente, tempo, tá? Então futurístico, fontes futurísticas, beleza? São alguns aspectos ali que elas trazem dentro dela, tá? Dentro dela. E, cara, não tem jeito. É decoração mesmo. Esse é o aspecto principal desse tipo de fonte, tá? Da fonte decorativa, beleza? Outra coisa importante aqui, ó, que nós não podemos esquecer, é isso aqui, ó, fantasia. Geralmente são fontes que elas estão ligadas a... As fontes decorativas, ela está ligada também à fantasia, tá? Geralmente ligada à fantasia. Vamos lá. Alguns aqui, ó. Formato de letreiro, tá? Então, são fontes bem exageradas. Opa! Bem exageradas mesmo, tá? Deixa eu ver se eu acho um aqui, ó. Esse aqui é legal, ó. Rubik. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês verem. Rubik. Então, vamos lá. Deixa eu ver se consigo encontrar algumas fontes aqui. Tá vendo? Então, essa fonte aqui, se eu quiser retratar alguma coisa sobre o espinho, eu consigo. Madeira, sei lá, um outro aspecto mais rústico, eu consigo, tá? Se eu consigo uma vazada aqui, ó. Só a família Rubik já dá. Tá vendo o aspecto dela? Ela decora, ela traz uma mensagem aqui, ó, tempestade, Rubik, Storm. Tá? Então ela traz ali, eu trouxe só uma família aqui porque já tá fácil, né? Já tá fácil, deixa eu ver se eu consigo
pesquisar por fonte vazada. Ó, minha esposa até lembrou de um aqui, ó, que ela usa muito aqui no Canva. Outline, tá? Então, são fontes bem carregadas mesmo, tá? Deixa eu ver se consigo lembrar de alguma coisa aqui. Geralmente, cara, se você olhar, por exemplo, a fonte dos Vingadores, né? Acho que aqui não vai ter Avengers. No Canva não vai ter esse tipo de fonte, que o uso é muito comercial, né? E ele não vai trazer isso aqui. Mas são fontes que, sei lá, será que é alguma coisa de Hollywood? Tem aqui. Então são fontes, tá vendo? Dá uma olhada. Isso aqui eu vou deixar ela bem exagerada aqui para você entender o que eu tô querendo dizer. Mas se eu for em algum site igual o da fonte, por exemplo, você pesquisar a fonte lá, a fonte da Coca-Cola, já não vai ter, por exemplo, né? São fontes que elas são bem exageradas mesmo. Bem exageradas, tá? Deixa eu duplicar aqui só para eu ver aqui se eu não me encontro. Olha só que legal, diversão. Essa aqui é uma coisa interessante. Essa sensação aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Acabei caçando por onde Hollywood e achei aqui. Não é hollywoodiano não, na verdade, né? Double Bass, tá? Então aí, vê se não lembra uma fonte bem infantil. A sensação que você olha, você já percebe na hora que você utiliza ela. Esse texto aqui deve ser um texto infantil, a capa de um livro, né? Embora não se deva jogar um livro pela capa, mas na hora que você bate o olho, cara, esse livro ele dá uma sensação de ser um livro. Na hora que você lê, pega ele, tem uma fonte mais chinesa, né? Você já tem essa sensação na hora que você visualiza isso, tá? Aí entrou aqui de novo. Tá vendo? Então você tem essa característica bem exagerada nela, tá? Nesse caso aqui, a intro Rust, né? Base não, base, base. Nesse caso aqui ela é com sombra, né? Esse shade aqui eu acho que é de shadow, né? Enfim. Então esse é o aspecto que você tem na hora de você utilizar a fonte decorativa. E aqui, cara, tem demais, tá? Fonte decorativa. Então tudo que você puder pesquisar na hora de você utilizar. Essa aqui é muito utilizada, ó. Fredoka, não sei como pronuncia. Muito utilizada. Poderia até ter colocado ela aqui. Mas acho que aqui já chegamos aqui onde a gente precisava, tá? Então, por exemplo, às vezes você quer ligar no seu arquivo alguma coisa bem específica, por exemplo, floral. Vamos ver se tem aqui. Não tem. Nesse caso é flower, né? Em inglês. Deixa eu ver se aqui vai ter. Aqui não tem. Aí, se você for pesquisar em algum site de fonte, você vai encontrar fontes às vezes, com folha, com flor, tá? Aqui não é muito o aspecto do Canva, não. Mas site, cara, próprio para fonte você consegue encontrar, beleza? É muito comum. A fonte em formato de prédio, a fonte em formato de flor, de folha, de lua, de sol, de estrela, tá? São as fontes decorativas bem exageradas, mas que, cara, elas trazem aí a sua mensagem. A ideia aqui, no caso, é trazer a mensagem. E isso, cara, a fonte decorativa, ela consegue fazer. E como ela consegue fazer? De tal forma que, assim, ela marca, tá? É bem marcante a mensagem que ela traz. Eu vou até trocar aqui a fonte de texto, não. A fonte aqui principal, tá? Deixa eu pegar um letreiro aqui bem exagerado também, mais uma vez. Bem avulso mesmo aqui. Isso aqui tá legal. Pronto. Então aqui são essas fontes aí. Então mais uma vez o aspecto aqui é o corpo inteiro da fonte, não uma área específica. Então por isso esse desenho aqui, tá? Então aqui, passamos aqui pelas classificação das tipografias. Falamos sobre a fonte serifada, sem serifa, fonte script ou a fonte caligrafia, as fontes decorativas, tá? Eu ia comentar aqui, mas não vou comentar porque o vídeo já está muito longo, já tem 1 hora de vídeo, meu Deus do céu, muito longo mesmo, quase 1 hora de vídeo aqui para vocês. Então, eu vou deixar esse PDF aqui, vou salvar, vou mandar se você quiser, eu vou deixar um link aqui disponível aqui embaixo desse vídeo para você acessar esse arquivo que eu fiz aqui, que vai ser útil para vocês, tá? Fontes decorativas, você vê fontes
e sem serifa, tá? E aqui, toma muito cuidado, tá? Eu vou voltar para mim aqui. Toma muito cuidado na hora de você utilizar o estilo, a classificação das fontes. Por quê? Porque dependendo da mensagem que você quer trazer, uma fonte ou outra fonte, ela pode não carregar a mensagem que você quer trazer no seu impresso, tá? Douglas, o que você recomenda para você trabalhar com revenda gráfica? Cara, se você for trabalhar com revenda gráfica, pode utilizar todo estilo de fonte, mas peça a aprovação do seu cliente, tá? Para você não gerar esse gargalo, erro, manda de novo, corrige, tá? Então, peça a mensagem, peça a aprovação do cliente. Outra coisa, tentando utilizar essas fontes, por exemplo, com número de telefone. Cara, fica feio demais, cara, número de telefone. Número, né? A não ser que o nicho do seu cliente tenha a ver com número, ele é um professor de matemática, por exemplo, não sei, tá? Mas você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o número de telefone com fonte decorativa, por exemplo, fica um negócio meio esquisito, tá? Fica um negócio bem esquisito mesmo. Então toma cuidado com isso na hora que você for utilizar o seu design, tá? Para você ter um design mais fluido, ou pelo menos, se não fluido, né? Com a mensagem que você quer trazer, tá bom? Então, e aí, cara, desse jeito você vai ter sucesso trabalhando com a venda gráfica, tá bom? Esse aqui é o vídeo de hoje, tá? Ficou um pouco longo, tá? Mas é porque nós estamos fazendo aqui, mostrando para você, mexi aqui no Canva, então já era de se esperar que esse vídeo fosse ficar longo, ele ficou até um pouco mais longo, mas não foi assim, não era essa a finalidade, deixar ele mais longo não. Mas eu acredito que deu para você entender aqui, como nós montamos o arquivo aqui do zero, né? Talvez se eu tivesse preparado ele antes, teria ficado mais curto, mas enfim, é bom que você vê que o negócio aqui é feito na hora, não é trem montado, não. A gente faz aqui pra você ver. Não tá ao vivo e a cores. Eu vou editar esse vídeo naturalmente. Vou chegar pra você editado, tá? Mas, cara, pelo menos aqui pra mim, esse camarada aqui ele já tá com mais de 1 hora, tá? Então ele vai chegar mais curto pra você. Mas o vídeo é um vídeo aqui real, tá? Um vídeo que, se você chegou até aqui, por exemplo, você extraiu um conhecimento pra você, tá bom? Beleza? Então, obrigado aí pela sua atenção. Fica atento aí aos nossos canais sociais, se a gente abrir vagas aí para nossa formação, aproveita, porque assim, a formação que ajuda o designer gráfico a ganhar dinheiro, tá? Um abraço no seu coração, Deus abençoe você, valeu e tchau, tchau!